Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. A criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o fiat divino. O que significa um desabafo divino? Enquanto escrevia, pensava em mim. Quantos sacrifícios para escrever, quantas noites de vigília, quanto tempo gasto. Só Jesus foi testemunha que, tendo compaixão de mim, me sustentava, me ajudava, me inspirava as palavras. E muitas vezes ele mesmo me ditava o que devia escrever. Mas qual será a utilidade de tantas exigências de Jesus por me fazer escrever? E de tantas lutas internas por colocar sobre o papel que Jesus me fazia ouvir dentro de mim? Que utilidade há tantos sacrifícios sustentados? Tornará, quem se tomará o trabalho de lê-los, de fazê-los conhecidos, a fim de que levem o bem de tantas verdades sobre a divina vontade entre as criaturas? Creio que ninguém, e todos os sacrifícios ficarão no papel. Do resto, se o escrevi, só o fiz por temor, para não desagradar a Jesus, e só e sempre por obedecer. Depois, com estes pensamentos, continuava a escrever, e quando, depois de ter terminado, pus-me a rezar, o meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, estreitando-me entre os seus braços, me disse: Minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso de fazer conhecida a minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso, e o que quer formar seu reino sobre a terra, e o como quer formar seu reino sobre a terra. Meu coração se encontra no arrebato das chamas, porque quero dar esta surpresa às humanas gerações. O reino de minha divina vontade sobre a terra, surpresa não esperada por eles, e meu amor contido gemia. Delirava e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer saber que queria dar-lhes este grande bem, bem que ultrapassa todos os demais bens, qual é o reino do meu fiat divino. Este grande bem o dei no início da criação, porque de nossa divindade não saem jamais bens ou obras incompletas. Foi-nos rejeitado pelo homem, e nós tivemos a dor de sentir que nos rejeitava a vida, a substância, os bens e a parte mais essencial da criação. E o homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas. E não se deu mais pensamento de readquirir o que nos rejeitou. Mas enquanto ele não pensava, nós pensávamos, e isto formava o nosso martírio de amor. Martírio que nos durou cerca de 6.000 anos. Martírio secreto que aumentava as nossas chamas e nos devorava tanto, que não podendo contê-las mais, quis vir a ti para romper o segredo, porque sentia a necessidade de te fazer um desabafo de amor e dizer-te: quero dar o que o homem me rejeitou. Quero que meu querer reine sobre a terra. E para fazê-lo vir a reinar, devia fazê-lo conhecido, por isso a necessidade de manifestar-te tantos conhecimentos dele. Então, se nenhum bem ou utilidade trarão teu sacrifício de escrever, o que não será, eram necessários a meu amor e serviram para formar meu desabafo e para me tirar das chamas que me devoravam. Assim que cada conhecimento sobre meu fiat divino era um desabafo de amor contido que te fazia. Era uma nova criação que eu punha fora. Era unir a divina vontade à humana, para reordená-la de novo segundo a ordem criada por nós. Era a vida que saía de mim, substância e parte essencial para poder formar o reino da minha divina vontade sobre a terra. Se você soubesse o que significa um alívio divino, desabafo de amor foi a criação. E ó, quantos bens não saíram deste desabafo! Céus, estrelas, sóis, mares, terra florida e depois o homem, formado com tal arte que céus e terras se assombram pelo modo como está formado o homem. Este desabafo teria continuado e coisas mais belas deviam sair de nós. Mas o homem, ao rejeitar nossa vontade divina, nos fechou este desabafo e deteve nossas obras. E por 4.000 anos nosso desabafo não teve mais saída.
mas nosso amor sentia a necessidade de desabafar. Queria seus direitos, queria pôr fora suas chamas vitais. E, irrompendo seu longo desabafo, criou a Virgem Maria, a qual seguiu a encarnação do Verbo. Quantas maravilhas neste segundo desabafo, quanta utilidade, quantos bens não receberam as criaturas? Mas este nosso desabafo ficou pela metade, e nosso amor teve que contentar-se em esperar outros 2000 anos para poder irromper de novo seu desabafo e pôr fora todos os seus segredos, as maravilhas mais íntimas de nossa divindade, os maiores dons necessários para fazer reinar nossa vontade divina entre as criaturas. Se você soubesse o que significa um desabafo divino, e assim como na criação nosso desabafo fez grandes obras magnânimas e é útil e contínuo à sua vida, assim no alívio da redenção levará seus admiráveis efeitos e a vida redentora às gerações humanas. Assim este desabafo de fazer conhecida que meu Filho quer formar seu reino e tudo o que você escreveu sobre seus conhecimentos terão vida no meio das criaturas. Por isso, por agora deixa-me desabafar e eu pensarei em como tornar útil o que te manifestei. Meu Deus, eu acabei de falar nisso na escola hoje. Nossa, eu acabei de falar sobre isso no final da escola. No final do vídeo eu falei até sobre a lei do aborto, sobre armas, que é justamente a confirmação do Espírito Santo e da ação divina no homem, né? Porque se você tem uma lei, você está barrando o ser humano por uma proibição, por crimes, né? Por ser crime ele, né, fazer aquilo, para não fazer aquilo, para com medo ele não fazer. Mas com a ação divina na criatura, né, espalhada sobre a terra, mesmo que tenha a liberação de um pecado, né? A pessoa pode comprar armas, pode ter uma arma dentro de casa, a pessoa pode fazer o aborto se ela quiser, mas se ela tem o divino dentro dela, ela não faz. Mesmo podendo fazer, ela não faz, né? E aí é necessário, toda a campanha, né, em favor da vida vai ser necessário ser feito para poder dar esse respaldo, né, ao pró-vida, o movimento pró-vida é mais válido quando tem a liberação do aborto do que para lutar contra o aborto, né? Então é mais válido o trabalho para poder conscientizar as pessoas do que ficar, né? Porque daí o Espírito Santo vai agir nessa conscientização, nessa iluminação, né? Nessa informação que o movimento Pró-Vida leva em direção às pessoas, né? Nos meios de comunicação, né? Nas redes sociais, na liberdade de imprensa, né? Liberdade de comunicação, né? Das pessoas. Então, é assim que Deus quer reinar plenamente, mostrar que está reinando nas criaturas de dentro para fora, né? E não de fora para dentro através de proibições, de regras, de tradições, de coisas. Ele quer que a criatura conheça a verdade e ela ame a vida verdadeira com Deus, em Deus, por Deus, né? E daí o Espírito Santo tem uma liberdade total para agir, né? Então, os desabafos divinos foram para poder criar um ser humano mais consciente dos seus atos, livre, 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 leve e solto, para ele decidir se ele quer bem ou mal, sem nenhuma proibição acima dele, para que ele possa ter tempo para se conscientizar claramente, dizendo não com toda a verdade e vontade contra alguma coisa que é errada. Né? Sem ter ninguém ali falando, você não deve fazer por medo, por medo, por medo. Não, vai ser por amor realmente, por verdade, que ele não vai fazer o mal. E é essa a vida, né, divina que quer ser desenvolvida nas pessoas. E trazer essa vida verdadeira, né? Não mentirosa, não falha. Aí por isso que a igreja hoje está desse jeito liberal demais, né? Tudo que aconteceu na igreja, expliquei sobre isso, que é para o Espírito Santo ter mais liberdade nas pessoas, né? Para poder as pessoas, por exemplo, acabou esse negócio de index, livros proibidos, foi bom, porque daí a igreja confia que o Espírito Santo, ou ele está na vida das pessoas de verdade, instruindo elas para elas poderem buscar a verdade, ou o Espírito Santo está de verdade, tem a liberdade na liberdade da criatura, ou é mentira, porque se eles privam a gente de ler os escritos, se a tradição continuasse fazendo só algumas pessoas ler o livro e a gente ter que ir pela cabeça daquilo que era liberado por algumas pessoas e não ter o livro na nossa disposição para a gente mesmo meditar por nós mesmos pela ação do Espírito Santo, então o Espírito Santo nunca teria liberdade e a igreja ia dizer, nós não confiamos que o Espírito Santo possa realmente morar nas criaturas e nas almas humanas. Então, por isso, nós temos que privar vocês de certos livros, de certas leituras, de certos conhecimentos. Nós não devemos deixar o ser humano saber. Mas hoje o mundo está liberado geral, até as crianças estão sabendo de coisas que não deveriam saber, justamente para poder o Espírito Santo ter liberdade de vir pela ação
né, de formar, né, pela liberdade as pessoas, profetas que vão falar o que é vontade de Deus e as pessoas que vão querer ouvir ou não e vão querer seguir ou não essa palavra, essa mensagem, se elas vão querer mesmo Deus ou não, por livre e espontânea vontade, porque tem a opção de você viver tranquilo sem Deus. Né? Na Terra tem a opção de você viver tranquilo sem Deus. Ninguém vai te ter preconceito com você por causa disso. Entendeu? Então, aí Deus ele quer a verdade, não quer a mentira. Né? Então, o desabafo que Deus fez na criação, fez na redenção, foi para poder forjar o ser humano para chegar nesse ponto de liberdade, para fazer a vontade de Deus 100% por amor, por verdade e não por obrigações, né? E ter essa possibilidade de conhecer a Deus de todo o coração por livre e espontânea vontade, né? Não ter ninguém falando que você tem que conhecer, você é obrigado, senão você vai para o inferno, não sei o que lá. Nem isso hoje é falado mais, né? É proibido falar isso. Por causa que as pessoas têm que conhecer a Deus porque Deus quer que ser conhecido e não por nenhum outro motivo. Hoje em dia, por isso que as religiões nem querem falar de inferno mais. Não estou falando que é certo isso, tem que ser falado do inferno. Tem que continuar falando. Agora que tem que falar mais ainda que existe o inferno. Mas só que daí só vai ouvir quem quiser, né? Não vai ser obrigado, entendeu? Ah, é um obrigado, então, assim, tal. Então, tudo que está acontecendo na história nossa atual é para a maior glória de Deus. E as pessoas, às vezes, não entendem essa liberdade que Deus deseja nas pessoas, né? Então, é muito importante isso que foi falado na aula hoje da Escola da Divina Vontade. Espero que vocês assistem, partilhem a escola. A escola está muito negligenciada, muito pouca gente assistindo às aulas da escola. Eu sei que não tem um horário fixo marcado para dar aula da escola, às vezes realmente né, é um horário ruim, mas mesmo assim eu acho que está muito negligenciado, né? E a partilha também está muito demorada. Para quem já estava né, fazendo, está demorando muito para fazer partilhas da Escola da Divina Vontade. Eu não sei se Deus quer que continue a Escola da Divina Vontade. Esse que é o detalhe, né? Porque se não tiver gente assistindo, não sei se vai continuar. Então, eu estou conversando com Deus muitas coisas. Ontem conversei muito com Deus sobre várias coisas, e depende mesmo do amor e da disposição das pessoas. Se não tiver, né, fica difícil mesmo. Mas eu coloco no coração de Deus, né, que Ele possa desabafar, continuar desabafando com a gente e a gente continuar fazendo o trabalho para Ele, né, e que deixando as pessoas livres, verdadeiramente livres mesmo, né. E isso aí, amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 3 de junho, Livro do Céu, volume 26, capítulo 13, de 31 de maio de 1929. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. A criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o fiat divino, o que significa um desabafo divino. Enquanto escrevia, pensava em mim. Quantos sacrifícios para escrever, quantas noites de vigília, quanto tempo gasto. Só Jesus foi testemunha que tenho
tendo compaixão de mim, me sustentava, me ajudava, me inspirava as palavras, e muitas vezes ele mesmo me ditava o que devia escrever. Mas qual será a utilidade de tantas exigências de Jesus por me fazer escrever e de tantas lutas internas por colocar sobre o papel o que Jesus me fazia ouvir dentro de mim? Que utilidade e tantos sacrifícios sustentados? Quem se tomará o trabalho de lê-lo, de fazê-los conhecer, a fim de que levem o bem de tantas verdades sobre a divina vontade entre as criaturas? Creio que ninguém, e todos os sacrifícios ficarão no papel. Do resto, se o escrevi, só o fiz por temor, para não desagradar Jesus, e só e sempre por obedecer. Depois, com estes pensamentos, continuava a escrever, e quando, depois de ter terminado, pus-me a rezar. E meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, estreitando-me entre os seus braços, disse-me: Minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso e como quer formar seu reino sobre a terra. Meu coração se encontra no arrebato das chamas, porque quero dar esta surpresa às gerações humanas, o reino de minha divina vontade sobre a terra. Surpresa não espera por eles. E meu amor contido gemia, delirava e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer saber que queria dar-lhe este grande bem, bem que ultrapassa todos os demais bens. Qual é o reino do meu fiat divino? Este grande bem o dei no início da criação, porque de nossa divindade não saem jamais bens ou obras incompletas. Foi-nos rejeitado pelo homem, e nós tivemos a dor de sentir que nos rejeitava a vida, a substância, os bens e a parte mais essencial da criação. E o homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas, e não se deu mais pensamento de readquirir o que nos rejeitou. Mas, enquanto ele não pensava, nós pensávamos, e isto formava o nosso martírio de amor. Martírio que nos durou cerca de 6.000 anos. Martírio secreto que aumentava as nossas chamas e nos devorava tanto que, não podendo contê-las mais, quis vir a ti para romper o segredo, porque sentia a necessidade de te fazer um desabafo de amor e dizer-te: quero dar o que o homem me rejeitou. Quero que meu querer reine sobre a terra. E para fazê-lo ir a reinar, devia fazê-lo conhecer. Por isso, a necessidade de manifestar-te tantos conhecimentos dele. Então, se nenhum bem ou utilidade trarão seus sacrifícios de escrever, o que não será, eram necessários a meu amor e serviriam para formar meu desabafo e para me tirar das chamas que me devoravam. Assim que cada conhecimento sobre o meu fiat divino era um desabafo de amor contido que se fazia, era uma nova criação que eu punha fora, era unir a divina vontade à humana, para reordená-la de novo segundo a ordem criada por nós. Era a vida que saía de mim, substância e parte essencial para poder formar o reino de minha divina vontade sobre a terra. Se você soubesse o que significa um alívio divino, desabafo de amor foi a criação. E, ó, quantos bens não saíram deste desabafo! Céus, estrelas, sóis, mares, terra florida e depois o homem, formado com tal arte que céus e terra se assombram,
se assombram pelo modo como está formado o homem. Este desabafo teria continuado, e coisas mais belas deviam sair de nós. Mas o homem, ao rejeitar nossa vontade divina, nos fechou este desabafo e deteve nossas obras. E por 4.000 anos nosso desabafo não teve mais saída, mas nosso amor sentia a necessidade de desabafar. Queria seus direitos, queria pôr fora suas chamas vitais. E, irrompendo seu longo desabafo, criou a Virgem Santíssima, a qual seguiu a encarnação do Verbo. Quantas maravilhas neste segundo desabafo! Quanta utilidade, quantos bens não receberam as criaturas? Mas este nosso desabafo ficou pela metade, e nosso amor teve que contentar-se em esperar outros 2.000 anos para poder irromper de novo o seu desabafo e pôr fora todos os seus segredos, as maravilhas mais íntimas de nossa divindade, os maiores dons necessários para fazer reinar nossa vontade divina entre as criaturas. Se você soubesse o que significa um desabafo divino, e assim como na criação, nosso desabafo fez grandes obras magnânimas e é útil e continua sua vida, e contínua sua vida. Assim, no alívio da redenção, levará seus admiráveis efeitos e a vida redentora às gerações humanas. Assim, este desabafo de fazer conhecer que meu Fiat quer formar seu reino e tudo o que você escreveu sobre seus conhecimentos terão vida no meio das criaturas. Por isso, por agora, deixe-me desabafar, e eu pensarei em como tornar útil o que te manifestei. Então, esses desabafos que o senhor vai fazendo ali na Luísa, aqui ele está desabafando, está colocando para fora o porquê dessa utilização da própria Luísa Picarreta, o porquê da vida dela estar sendo usada para ele fazer esses desabafos, o desabafo da vida divina que estava contido no coração de Deus, a vida divina ali contida, encerrada, fechada, e o homem perecendo sobre a terra e o amor lá dentro, o amor lá preso, 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 sem poder sair. E ele vem colocando, expressando que mesmo que ela considere inútil todo o sacrifício, de todas as dores que ela vem passando, as privações, o sacrifício de colocar no papel as experiências, os ditos que ele vai fazendo, as inspirações que ele vai trazendo, tudo aquilo que ele vai desenvolvendo na vida dela, está expondo isso, colocando no papel, colocando para fora, tornando ali expresso no papel, não apenas verbalmente, audivelmente falado, né? Porque poderia ser uma transmissão oral, não apenas uma transmissão oral, mas uma transmissão escrita para as gerações futuras terem em mãos exatamente como ela colocou no papel. Porque uma transmissão oral, ela passa de um para o outro, mas ela vai se deformando com o passar do tempo. Porque vai ficando ali a marca, as limitações do transmissor do conhecimento. Ou vai se aumentando alguma coisa, vai se acrescentando algo nessa transmissão. Então, até nós temos muitos conhecimentos que nós temos na igreja vieram da transmissão, da tradição, e a tradição acontece, vai acontecendo, vai se desenvolvendo e vai passando essa transmissão. Mas muitas coisas dessa transmissão, por muitos e muitos anos, por muitos e muitos séculos, foram sendo repassadas oralmente. Então, vai se deturpando por causa dessa mesma situação da fragilidade do transmissor.
né, que é a criatura humana, por causa da limitação do ser humano, vai se modificando. Então, algumas coisas podem ser acrescentadas que não precisaria e, de repente, coisas muito importantes vão se deixando para trás, porque é muito complicado na limitação humana se transmitir algo via oral de forma fidedigna, de forma integral o conteúdo. Então, vamos até fazer uma comparação com um professor fazendo o ensino, transmitindo o ensino. Muitas vezes, quando ele está transmitindo o ensino, ele não transmite de forma literal totalmente aquilo que ele estudou. Ele vai colocando, vai apresentando partes, né, do conhecimento que ele tem. Então, a transmissão ali, né, oralmente, ou mesmo que se coloque uma forma de colocar o mais integralmente esse conhecimento que esse professor tem é ele colocar isso no papel, né? São quando alguns professores fazem apostilas, escrevem livros, as teses, né, dos estudos, das pesquisas. Então, quando coloca no papel, transcreve essa informação para o papel, é uma forma de estar mais fiel às informações mais completas. Agora, quando vai se fazendo a transmissão oral, vai se deixando, muita coisa vai se perdendo, mesmo porque não tem condições ali, né, de oralmente a memória ali trazer tudo no momento que está sendo passado as verdades. Então, aqui também, por esse motivo, também se compreende essa necessidade dela colocar no papel. Então, é um sacrifício a mais para a Luísa, colocar no papel tudo aquilo que ela vinha tendo de experiência, porque ela poderia simplesmente estar tendo as experiências e repassar via oral, oralmente para os confessores, né, para aquelas pessoas que a acompanhavam, e essas pessoas irem fazendo anotações, mas não seria a mesma coisa, não seria a mesma coisa. Então, ela mesma recebeu também essa incumbência, não só de receber as verdades dentro dela, desse fiat ser depositado nela, mas ela mesma pessoalmente com a mão dela escrever, escrever, escrever. Então, para isso, para ela também era um sacrifício extremo, como ela sempre retoma em vários textos, esse sacrifício de ter que expressar ali no papel as experiências, todo o conhecimento, tudo aquilo que ele vinha trazendo, e ele exigia dessa forma, precisava ser dessa forma, né? E até mesmo, né, para poder esse desabafo ser o mais fiel possível daquilo que ele realmente estava fazendo. Ele estava desabafando nela e precisava que esses desabafos realmente fossem transcritos por ela mesma, pessoalmente, para poder ser o mais fiéis possíveis ao que realmente ele estava fazendo, realizando. Então, o Senhor fala, né, que existe essa necessidade. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. Então, o verdadeiro amor, então aquilo que está de mais, que é a chama. Né? Deus é um amor ardente, um amor intenso, um amor flamejante, um amor ali sendo consumido em si mesmo, porque não colocava para fora. 6.000 anos ali trancado esse amor, todos esses conhecimentos, todos os bens que ele tem para dar, ele queria ter dado lá na criação. Ele começou lá depositando muitos e muitos e muitos bens. Só que como o homem saiu desse estado de amizade com Deus, ele rompeu o homem, por iniciativa do homem, houve esse rompimento. Então, os desabafos que ele vinha fazendo ali no homem, em Adão, foi interrompido. Então, ali fechou-se a transmissão, né, o local, a forma do desabafar. Então, é como se a boca de Deus fosse fechada. Então, a boca de Deus foi encerrada, ele não pôde mais desabafar. Então, ficou ali, né, por muitos e muitos anos, séculos e séculos ali, fechada, com a boca fechada, com os bens nas mãos, sem poder dar para o homem, porque o homem resolveu sair para romper, né? O homem resolveu caminhar sozinho com as próprias pernas, embora nós sabemos que o homem não caminha com as próprias pernas, né? É tudo Deus que está concorrendo, é tudo a divina vontade que está concorrendo, é tudo fornecido pelo próprio Deus. Toda a vida do homem é fornecida pelo próprio Deus, mas o homem não quis saber disso. Ele simplesmente falou: eu não quero saber. Então, aqui também o Senhor fala, né? Tem uma parte que ele fala: o homem não quis saber, não quis mais saber, não quis mais ouvir.
Então, tanto na criação, ele vem falando tanto na criação como na redenção, e também no Fiat, são desabafos de amor que o Senhor vai fazendo, que Deus vai fazendo, que o Criador vai fazendo, desabafo, ele vai desabafando, vai colocando para fora. Ele é tão intenso, ele é tão consumido desse amor que ele precisa passar, ele precisa expor, precisa verbalizar, precisa desabafar, né? Que a palavra que ele usa é desabafo. Mas o desabafo a gente entende que quando uma pessoa desabafa é quando né? O desabafar é o pôr para fora. Então, o que Deus, né, sempre quis, né? Colocar para fora todos os bens que ele tem, nossa, as riquezas que ele tem. As potências que ele tem, tudo que ele tem, ele é o Criador, né? Ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é o tudo. Ele é o tudo de todos. E imagina alguém que tem tudo para dar e está ali e não pode dar porque é calado. Imagina os conhecimentos que ele quer repassar, que ele quer entregar para o homem, os conhecimentos, as verdades, as, a vida mesmo, é a vida dele, o Fiat divino é a vida de Deus mesmo, ele quer dar para o homem a vida de Deus. Imagina, Deus, o Criador, o Senhor, quer dar a sua própria vida para o homem e o homem se fecha, e o homem simplesmente não quer saber. E aí ele vai se consumindo desse amor. Então, essa necessidade grandiosa dele expor, né? E mais necessário mesmo de colocar no papel, embora a Luísa não veja ali, acha que vai ficar ali, não vai ter valor nenhum, que ninguém vai ler, ninguém vai compartilhar, mas nós hoje, né? Hoje somos testemunhas hoje de que o que ela fez não foi em vão, né? Nós somos, né? Não só nós estamos nesse período, mas outras pessoas já antes de nós já leram, né? Já fizeram é, já publicaram algumas coisas, outros fizeram traduções, então já está sendo traduzido para outras línguas. Então tem, né, já há alguns anos já tem pessoas que vêm fazendo, tá? Claro que assim a gente entende que se fosse pela vontade mesmo pura de Deus ali do desabafo dele mesmo, já em seguida que foram escritos já eram para ter sido publicados, né? Publicados e ensinado. Então, se lá, né, já essas décadas atrás, se esse trabalho viesse realmente sendo feito de forma contínua e intensiva, era para o mundo todo já estar sabendo, o mundo todo já está conhecendo, o mundo todo já está tendo essa experiência, esse evangelho da vida de Deus, esse evangelho da vida divina, sendo ensinado, sendo transmitido como uma catequese mesmo para o povo, para a igreja. Imagina que maravilha, que delícia que não seria se nós já estivéssemos já há décadas atrás, já vindo nesse ensinamento, em vez de vindo nessas deturpações do que já foi ensinado de bom, vindo hoje cada dia mais deturpado, se nós viéssemos conhecendo essas verdades de Deus, essa vida de Deus, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus ainda vai fazer no ser humano, na terra, na humanidade, na criação. E se estivéssemos aprendendo, mas tudo bem, né? Estamos nesse estágio, então nós somos hoje essas pessoas, hoje somos essas Luísas picarretas espalhadas pelo mundo, embora talvez em pouco número, mas com essa incumbência de receber esses desabafos, esse contínuo, né? Porque Deus continua ainda, ele não desabafou totalmente, ele fala ali que ele iria continuar desabafando, ele vai continuar criando, né? Então, conforme a vida vai se desenvolvendo, novas criações vão sendo postas para fora, novos bens vão sendo postos para fora. Então, imagina quanto Deus ainda poderia não, ele ainda vai fazer, né? Porque ele falou que tem para fazer. Porque se o homem não tivesse saído, o quanto de beleza ele ainda teria colocado. Então, se hoje nós já olhamos para a obra da criação e já nos maravilhamos, quando a gente reflete sobre olha, não só simplesmente olha, mas contempla a obra da criação e a gente já fica extasiado de ver tanta beleza, tanta variedade, tanta diversidade de coisas, de nossa, meu Deus, se a gente para olhar, se a gente vê, nossa,
quanto que é diverso, quanto que é belo, quanto que é lindo, 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 lindo a obra da criação. E imagina saber que Deus ainda tinha muito, 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 muito mais para pôr para fora. Muito mais beleza para pôr para fora, muito mais potência para pôr para fora, muito mais riquezas para pôr para fora. Então imagina quanto ainda está ainda dentro de Deus ainda para ser desabafado nesse tempo agora. Mas isso agora vem nessa realidade da verdade, do conhecimento mesmo. Meu Deus do céu. Então, é realmente ficar maravilhado, extasiado de ver assim, que Deus não desiste de nós, que Deus continua investindo no ser humano, que Deus continua é, querendo o ser humano de volta, querendo completar a sua obra, querendo concluir a obra da criação. E para concluir essa obra da criação é a vida divina sendo ali expressa, apresentada para o ser humano e o ser humano aderindo, querendo, a partir do conhecimento, sim, eu quero essa vida para mim, eu quero viver essa vida, eu quero voltar a viver como o Senhor planejou desde o início para mim, a vida que o Senhor quis para mim, eu quero também. Então, nós tendo acesso a esse conhecimento, nós seríamos loucos se ignorássemos ou se disséssemos, não, eu não quero saber. Eu não quero isso para mim. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer tudo o que eu quero. Não quero ninguém mandando em mim, eu não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Seríamos loucos varridos, seríamos, meu Deus. Então, louvado, bendito, glorificado seja o Senhor, porque nos apresenta nesse tempo, nesse dia de hoje, 3 de junho de 2024, vai nos trazendo essas verdades, dessa sua ânsia em desabafar mais e mais e mais e mais todo o amor que está contido, todos os bens que está contido ainda dentro do seu coração. E o Senhor quer desabafar. Então, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer e quiser usar desse instrumento débil que sou eu aqui, para desabafar mais, eis-me aqui. Eu desejo, quero, Senhor, ser instrumento, um débil instrumento, mas nas tuas mãos ser aquilo que o Senhor quer fazer comigo, a partir de mim, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, divina vontade, reina na minha vontade, divina, vida divina, vem viver em mim. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade na minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, dia 3 de junho, trecho 26:13, 31 de maio de 1929. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. A criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o fiat divino. O que significa um desabafo divino? Daí, no início do trecho, a Luísa fala, né? Eu vou resumir aqui porque o trecho é grande. A Luísa fala dos sacrifícios, né? Que foram feitos vários sacrifícios ao longo desses... Para escrever o livro do céu, né? Ela está aqui no volume 26. E ela falando quantas noites, né? Quanto tempo gasto. Que só Jesus que sustentou ela para ela poder fazer esse grande sacrifício, né? De escrever tudo isso que Jesus falava para ela, né? E ela questionando assim, qual a utilidade, se, se alguém iria ler isso, né? Se alguém ia ter interesse de ler o livro do céu, e desanimada de verdade, né? Ela estava aqui desanimada. E aí
Jesus veio falar para ela do desabafo, né? Que ele não podia conter mais o desabafo, que era intensa, que era intenso esse sentimento, né? Essa necessidade de desabafar, que o coração dele já estava em chamas, né? É, restringido por 4.000 anos, né? Eu achei interessante ele falar, ó, quero dar essa surpresa às gerações, o reino de minha divina vontade sobre a terra, surpresa que não esperam por eles, não esperada por eles, desculpa, minha garganta tá muito ruim ainda, surpresa não esperada por eles, né? E aí ele fala, né, que o coração dele gemia, delirava, né, de necessidade, né, de desabafar. Aí ele vai falar que o grande desabafo foi a criação, né? Este grande bem que dei no início da criação, que era o dom da divina vontade, né? Ele deu no início e foi rejeitado, né? Que ele fala aqui, ó. O grande bem que dei no início da criação, porque não, de nossa divindade não saem jamais obras incompletas. Então, lá no início, ele deu o dom completo, né? Ele fez o homem completo para ser essa morada já, né? E foi rejeitado pelo homem. E aí ele sentiu a dor dessa rejeição, né? De dar um bem, de fazer o bem. E ele até fala a parte essencial da criação. E o homem tornou a obra incompleta ao rejeitar, né? Então o homem mesmo, interessante isso, né? Porque o homem mesmo se fez incompleto, né? Por rejeitar a vontade de Deus. E não pensou mais nisso, né? O que dói é escutar essa frase aqui, ó. E não se deu mais o pensamento, ou seja, não pensou mais de readquirir o que tinha rejeitado, né? Que é a vontade de Deus. E aí a gente para pensar, né? O quanto essa frase é verdadeira, né? Porque, como a Aline estava falando, dessa liberdade que se dá hoje para que o homem volte a Deus de uma forma espontânea, né? É até muito interessante pensar dessa forma, porque é a mais pura verdade, né? Que tudo que está acontecendo, né? Tudo, né? Esse ecumenismo, né? Essa confusão que está na igreja, né? Esse, essa mistura de religiões, essa liberdade em relação às outras religiões, né? As outras religiões estão muito às claras, assim, como quem diz assim, olha, você tem 1.000 opções, mas dentre essas 1.000 opções, quem permanece com Deus verdadeiro, com Deus mesmo, Deus Pai, para ele é uma glória muito maior, né? Porque no meio do caos, no meio de tanta opção, de tanta coisa, crimes liberados, legalizados, né? E a pessoa ainda continua, ainda escolhe o código moral que vem de Deus, né? Que esse código moral, desde os 10 mandamentos, desde antes dos 10 mandamentos, né? Que na verdade o padre estava até falando esse domingo agora sobre sobre essa lei, né? Ela estava falando do sábado, né? E aí o padre falando que a lei que tem que vigorar é a lei do amor, né? É a lei do amor ao próximo, a Deus. E aí tudo fica certo, né? Não precisa de regras. Não precisaria, né? Não precisaria de regras, que era o que eu acho que Deus pensou antes, né? De dar as leis para Moisés. Porque se a gente for parar para pensar, não precisaria de leis, né? A conduta do homem seria conduzida pelo próprio Deus, né? Pelo Deus que habitaria em nós, né? A gente seria guiado diretamente pelo Espírito Santo, né? Mas é o que a Aline está falando nessa meditação dela, né? Que diante de todas essas opções, o Espírito Santo ele age poderosamente naquele que quer, né? A gente que escolhe ser guiado, ser
obedecer a Deus, amar a Deus, mesmo diante de tantas opções, para Deus é uma glória muito maior, né? Do que se fosse uma coisa imposta, né? Se a igreja tivesse conseguido, né? As pessoas da igreja tivessem conseguido impor, por exemplo, a religião católica no Brasil, estou dando um exemplo, né? Que glória que teria para Deus, né? Essa imposição de ser uma religião imposta, né? Então Deus permitiu todo esse caos que existe hoje, que a gente às vezes, como a Aline falou, às vezes a gente não entende o porquê Deus permitiu, mas hoje Ele está revelando, né? E é assim, a mais pura verdade, né? Faz todo sentido, né? Que Ele queira que mesmo diante de todas as outras opções ruins, por amor a Ele, você escolha Ele. Você escolha ficar com o código de, né? Eu falo código, né? As leis morais que o próprio Deus nos ensinou desde que mundo é mundo, né? Permanecer, né? Por exemplo, o exemplo que a Aline deu do aborto. Eu posso fazer aborto, então, qualquer hora que eu quiser, mas eu não quero, né? Eu não quero porque o motivo é que é importante, não é simplesmente não querer. Eu não quero porque ofende a Deus, porque eu sou cristã, porque eu amo a Deus. Então é isso que Deus quer, que a gente, de coração, né? De todo o coração, esteja com Ele até o fim, né? E aí o que ele está falando aqui no trecho tem tudo a ver, né? Ele está falando que ele fez o martírio de amor. Ele segurou por 4.000 anos, né? E aí na redenção, né? É muito dolorido ouvir ele falar isso, né? Que na redenção também foi interrompido, né? Ou seja, ele foi rejeitado, ele veio para nos redimir. E aí tem aquele trecho que fala que uma gota de sangue dele era suficiente, né? Para nos redimir. Mas a, as pessoas rejeitaram ele novamente, né? Quiseram matá-lo, né? Fizeram o deicídio, né? Mataram um Deus, né? Não precisava dele morrer. Ele fala que o sangue da circuncisão era suficiente. Então ele fala que ele desabafou criando Nossa Senhora, né? Que aí ela seria esse receptáculo, né? Do Redentor, né? Então tudo começou nela, né? Esse desabafo, né? E o mais importante, né? O que ele fala, quero dar o que o homem rejeitou, ou seja, a divina vontade. Quero que meu querer reine sobre a terra. E para fazê-lo vir reinar, devia fazê-lo conhecer, né? Devia fazê-lo conhecido, por isso necessidade de manifestar tantos conhecimentos, que é o que ele fala quase todo trecho, né? Da necessidade de que a vontade dele, de que ele mesmo seja conhecido, que as pessoas o conheçam verdadeiramente, né? E não uma ilusão e uma teoria do que é Deus, né? Ele mesmo falando, né? Para que as pessoas o conheçam. Então, se ele fala aqui, ó, se nenhum bem ou utilidade trarão teu sacrifício escrever o que não será, eram necessários o meu amor e serviriam para formar meu desabafo e para me tirar as chamas que me devoravam. Então ele fala para ela se acalmar, né? Porque vai ser conhecido, vai ter utilidade, né? Assim, cada conhecimento que te manifestei sobre o meu filho era um desabafo de amor contido que te fazia. Então, cada conhecimento é um desabafo. Ele estava falando no título, né? O que é um desabafo? Cada conhecimento, Ele veio, gente, no livro do céu, nos pegar pela mão e falar: venham, senta aqui comigo que eu vou te explicar, eu vou te contar a história todinha. O quanto eu te amei, como eu te fiz, o pra que eu te fiz. É isso que Deus está fazendo no livro do céu, né? É como se ele tivesse sentado numa roda, assim, com todos os filhos e contando a história do próprio filho e do próprio pai, né? Para que a história desse pai e desse filho tenha continuidade, né? Tenha
tenha continuidade dentro da verdade, dentro daquilo que é a realidade, né? Como se o filho estivesse fantasiando, né, coisas jogado no mundo que não está contando a verdade, né? E o pai vem, pega o filho pela mão e fala: Senta, filho, eu vou te contar tudo o que aconteceu, tudo para que eu fiz, como que eu fiz, para que você foi criado, para que eu te fiz, né? É isso que ele está fazendo, né? E isso que a Aline tá falando é muito importante, né? Essa liberdade que ele está dando, né? Ele chamou o filho para contar a história, mas ao mesmo tempo ele não obriga, né? Ele não obriga, mas ele tem que falar a verdade pro filho, que somos nós, né? Tem que ele sente que não tem mais, que não cabe mais guardar esse segredo, né? Chegou a hora, né? É aquilo, né? Chegou a hora de contar, de mostrar pro homem o quanto, para onde ele tá indo pro lado errado e terminar essa obra, né? Terminar com a ajuda do Espírito Santo, né? Que vai nos guiar, que vai nos, nos fazer entender o livro do céu, né? O conhecimento da divina vontade para viver, não só fazer, mas viver na divina vontade, né? No querer divino, né? Esse querer, essa vontade querida, né? Que foi falada ontem, eu vou ouvir a escola de novo. De novo não, que eu comecei a ouvir e dormir. Tava muito cansada. Aí eu comecei a ouvir só e vou terminar de ouvir daqui a pouquinho para poder partilhar, né? Mas o que até onde eu ouvi, ele ia começar a falar sobre a vontade querida, né? A vontade querida, que é a divina vontade, né? Aliás, a divina vontade, ela engloba tudo, né? Como ele falou, que ele começou a explicar, né? O trecho falava sobre os tipos, né? Como a vontade divina se manifesta, mas o que ele quer mesmo, né? Que a gente viva na vontade querida de Deus, né? Isso que eu entendo, né? Que eu entendi até hoje, que Deus quer que a gente viva na sua vontade querida, na sua vontade planejada. Porque se a gente vive na vontade permissiva, significa que a gente tá sobre ainda uma justiça ali que tem que atuar, né? Então não é contínuo, né? Não é contínuo, não é totalmente fundida, né? Com a vontade de Deus. Desculpa, gente, minha garganta tá muito ruim. Então vou continuar lendo aqui. Então essa parte aqui também é muito importante, ó. É assim que cada conhecimento sobre meu Fiat era um desabafo de amor contido que te fazia. Era uma nova criação que eu punha para fora, porque a palavra dele é criativa, né? Então era uma nova criação, porque aquilo quando a gente está lendo, ele falava sobre um assunto. E aí a gente lê hoje, cria na nossa alma aquele assunto ali, aquela verdade, né? Ó, ele fala aqui para reordená-la de novo segundo a ordem criada por nós, porque através do conhecimento a gente vai sendo purificado, né? Então por isso que ele fala, ó, cada conhecimento era uma vida nova, vida unida à vontade humana, para reordenar a vontade humana, segundo ela foi criada, segundo a ordem para a qual ela foi criada. Era a vida que saía de mim, substância, parte essencial para poder formar o reino. O conhecimento é parte essencial para o reino, porque sem o conhecimento, como que a gente vai mudar de vida? Sem saber a verdade, sem... então eu fui criada para Deus morar dentro de mim, eu não sabia disso, né? No início a gente tomou esse choque, né? Então eu fui criada para Deus morar dentro de mim. E então eu tenho que tirar tudo o que é ruim para Deus morar, porque Ele não vai morar num lugar sujo, cheio de paixões, cheio de coisas minhas, coisas velhas. Ele não quer isso. Ele quer trazer os móveis novos, ele quer trazer. E o que são os móveis novos, né? Tudo que é purificado, tudo que é dele, tudo que vem dele, que é ordem, que é pureza, que é amor, que é caridade.
todos os atributos dele, né? Ele quer infundir em nós, então ele precisa nos purificar, e aí a gente vai aprendendo, né? Ah, então eu preciso me purificar, então eu preciso passar por esse processo de purificação, eu tenho que entregar a minha vontade, eu tenho que, para que Deus, eu quero muito que Deus venha, então por isso que eu tô falando que tem, né? Não é uma imposição, mas eu quero que Deus venha morar em mim, o que eu preciso fazer? Então ele está ensinando, passo a passo, né? Nada mais fora do que isso. É isso que ele está fazendo em nós. Então, às vezes a gente tem dificuldade para morrer para coisas que não tem necessidade de ter. Apego, né? Desespero, preocupação com o mundo, com coisas do mundo. Gente, se a gente morrer hoje, os nossos problemas vão ficar aí, alguém vai resolver. Entende? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que. É isso que é viver um dia como se fosse o último. Cada dia como se fosse o último. Se eu morrer hoje, alguém vai cuidar dos meus filhos. Se eu morrer hoje, o meu marido tá viúvo. Deus cuida, entende? Então a gente tem que desapegar mesmo, como Nossa Senhora estava falando, né? Na meditação da Valtorta, mirar somente em Deus, né? E é o que a Aline tá puxando nossa orelha aqui para dar atenção para a escola, né? Porque é de lá que vem a maioria das nossas, assim, o nosso entendimento maior, as nossas luzes maiores, vem da escola, né? Ele tá falando de desabafo, é na escola que ele desabafa, que ele fala através da boca da Aline, porque ela está disposta, porque ela está totalmente esse veículo vazio, né? E disposto e ali pronto, né? Então a gente tem que dar valor, né? Ela tá certa de puxar a nossa orelha, né? Então aí eu vou pulando aqui para falar as partes que eu achei mais importante, né? Ele fala assim, ó, se soubesse o que significa o alívio divino, né? Aí ele vai falando que o desabafo foi na criação, que saiu tantas coisas lindas e que o homem ainda foi a parte mais prodigiosa, vamos dizer assim, né? Que até a criação ficou espantada, né? Contanto que o homem era perfeito. Aí ele fala, olha, este desabafo teria continuado e coisas mais belas deveriam sair de nós. Aí a gente sente uma dor, né, na hora que escuta isso, porque, nossa, por que que foi interrompido, né? E sairiam coisas mais lindas ainda de Deus, né? Como se fosse possível ainda a gente conseguir imaginar, porque o mundo já é tão perfeito. O mundo não, né? A criação. A criação feita por Deus, né? E o homem também. E aí, o que a gente tem que fazer hoje é não rejeitar, né? Que ele não corre o risco da gente rejeitar ainda. Ele dá a certeza para Luísa de que vai ter filhos de divina vontade, de que vai ter quem se interesse, mas nós temos essa liberdade. Não significa que será nós. Não significa que ele esteja falando da gente. Então a gente todos os dias tem que dar essa vontade, tem que ter a consciência de não rejeitar a divina vontade, porque a gente rejeita quando a gente não dá atenção, quando a gente dá atenção para outras coisas, né? Quando a gente põe a prioridade em outras coisas do que na meditação, né? Porque a meditação, que é o que ele está falando aqui, o conhecimento é o que vai trazer o reino, ou seja, dentro de nós, o que vai trazer essa mudança dentro de nós. Cada um de nós ser essa morada viva, né? Então, como que a gente vai ser a morada viva sem meditar o conhecimento que ele está trazendo, né? Que é o conhecimento que vai fazer tudo. Então, é a gente ficar mais atento, né? Como ele fala para a Luísa sempre, né? Mais tarde eu vejo se eu consigo terminar de meditar o restante do trecho. Mas é o que ele fala, né? Ele vai dando detalhes, mas é basicamente isso, né? É basicamente isso que ele fala que é o desabafo, né?
e que pede para Luísa, me deixe desabafar, né? Se a criatura soubesse o que desabafo divino, né? Como foi na criação, fez grandes obras e são úteis, né? Então ele pede pra gente, pra Luísa, continua a sua vida, que eu farei, né? Eu farei com que sejam lidos esses conhecimentos, que tenha uma utilidade, né? Acalmando ela, né? Porque ela estava assim desanimada, né? E a gente não pode deixar a Aline desanimar, né? Assim como a Luísa estava aqui, porque depende de nós esse dar prioridade, né? Dar prioridade diante de todas as outras opções que a gente tem. A prioridade tem que ser o livro do céu, acima de tudo, até das pessoas que a gente está dentro de casa, dentro de uma ordem que a gente consegue fazer, né? A gente consegue. A gente consegue dar conta de tudo, dando prioridade para Deus, né? Por isso que eu tô meditando agora também nesse horário, porque eu geralmente eu não tô assim, dormindo bem à noite. Aí eu acordo com muita dificuldade de fazer a meditação. Mas é o sacrifício que eu tenho que fazer. Mesmo que a meditação não saia, assim, mesmo que tenha que ter complemento no final do dia, né? Ouvir todo mundo e complementar a partilha, né? Mas a gente tem que dar prioridade, porque senão a gente faz as outras coisas, no final do dia a gente tá cansado, não consegue meditar. Então, tem que fazer o esforço. Nada sem. As coisas sem esforço não tem vitória, não tem gosto, não tem. Tem que ter o esforço, né? Tem que ter o esforço. É o esforço que torna válido, né? O nosso sacrifício. Então é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 3 de junho, volume 26, trecho 13. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. A criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o fiat divino, o que significa um desabafo divino. Enquanto escrevia, pensava em mim. Quantos sacrifícios para escrever, quantas noites de vigília, quanto tempo gasto. Só Jesus foi testemunha, que tendo compaixão de mim me sustentava, me ajudava, me inspirava as palavras, e muitas vezes ele mesmo me ditava o que eu devia escrever. Mas qual será a utilidade de tantas exigências de Jesus por me fazer escrever e de tantas lutas internas por colocar sobre o papel que Jesus me fazia ouvir dentro de mim? Que utilidade a tantos sacrifícios sustentados? Quem se tornar, quem se tomará o trabalho de lê-los, de fazê-los conhecer, a fim de que levem o bem de tantas verdades sobre a divina vontade ou entre as criaturas? Creio que ninguém, e todos os sacrifícios ficarão no papel. Do resto, se eu escrevi, só o fiz por temor, para não desagradar a Jesus, e só e sempre por obedecer. Depois, com estes pensamentos, continuava a escrever, e quando, depois de ter terminado, pus-me a rezar, o meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, estreitando-me entre seus braços, me disse: Minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso
de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso e o como quer formar seu reino sobre a terra. O mesmo que Luísa, né, disse, nós também pensamos, né, quantos sacrifícios, né, que a Aline tem feito, quantas noites de vigília já teve nesses mais de 3 anos de meditação do Livro do Céu, né, quanto tempo gasta em meditação, em aula da Divina Vontade, né, que só Jesus foi testemunha, muitas vezes tinha uma ou duas pessoas só assistindo quando ela, né, estava começando a falar ao vivo, né? Mas é Jesus que sustenta, né, que ajuda, que inspira as palavras dela. E é a missão dela, né? Assim como a Luísa fazia tudo isso, escrevendo, né, apenas escrevendo, para que chegasse ao nosso conhecimento hoje, ela não tinha essa dimensão, né, de que tantas pessoas iriam conhecer. E Jesus disse que só se fosse uma só, né, ele formaria o reino com ele forma o reino com poucas pessoas. Então, se for assim, poucas pessoas já têm, né? O reino já está formado. Tem pouquíssimas pessoas, né? Pelo menos aqui no Brasil, que a gente saiba que tem, meditando o livro do céu. Mas Jesus, ele quis desabafar, né? Porque 6.000 anos ele ficou suportando esse, né? Querer dar continuidade à obra iniciada, né? E ele então trouxe até a Luísa, né? Ele desabafou tudo com a Luísa. E ela agora, né, escrevendo o livro do céu, passou para nós esse conhecimento. E agora nós estamos, né? Há 3 anos, ela ficou esses 40 anos, né, numa cama recebendo esses conhecimentos. E nós aqui, a maioria, está há pouco mais de 2 anos, né, recebendo esses ensinamentos, buscando se aprofundar, buscando viver tudo isso, né, que é o principal, colocar na prática. E esse questionamento que a Luísa teve, mas qual será a utilidade de tantas exigências de Jesus, né, para, para fazer ela escrever, né? Eu não tenho dúvida, né, que Jesus ele é exigente através da Aline, né, para poder fazer com que nós pudéssemos, né, compreender, né, essa necessidade de Jesus, desse desabafo dele, né, e, e a necessidade que ele tem de que se faça conhecido tudo isso, né, e tá ali, né, tá na internet, tem 13.000 inscritos no canal, né, então a nossa parte, a parte da Aline está sendo muito bem feita, não tem nada que reclamar. Melhor que ela, eu não acredito que possa ter alguma pessoa que possa estar conduzindo, né, essa missão que Deus trouxe para ela, como trouxe para a Luísa, primeiramente. E, e eu não tenho dúvidas que muitas pessoas estão recebendo esses conhecimentos através do orvalho benéfico, né? Quando nós estamos meditando, quando estamos falando, quando estamos pensando, tudo isso, né, vai fazendo expandir esse reino, né? Primeiramente dentro de mim, eu digo, né? Vai expandindo, vai tomando conta, né? Até o momento em que ele vai ter essa posse mesmo, né? E aí poder ser mais uma, né? Porque é interior tudo que vivemos aqui, né? Não, as pessoas não percebem. Então é porque é pela fé mesmo que
que tudo isso vai se realizar, né? Porque a Luísa não estava vendo a utilidade, né, de tantas lutas internas, né, que nós temos para hoje, né? A nossa luta interna é a gente partilhar a nossa vida, né? Expor ali a nossa vida. Mas ela também teve essas lutas, né? Só que era que Jesus que ajudava, ele ajudava até ela a escrever, né? É ele que nos ajuda. Nós temos aqui não desanimar, porque nós cremos, né? Nós temos fé, nós do grupo, nós estamos cada um, né, do seu jeito, do seu gole em gole, está, né, se dedicando, está correspondendo, não como deveria, eu sei, mas o grupo não tem só 5 pessoas, o grupo tem muito mais. A internet não tem só 2 inscritos, tem 13 mil inscritos. Então quer dizer que as pessoas elas estão ouvindo, né? E os do YouTube que nós sabemos, né? Mas a palavra criativa ela alcança uma dimensão que a gente não tem noção, né? Não podemos desanimar porque tem 1 ou 2 pessoas só assistindo a aula da Aline, né? É Jesus que está primeiramente ouvindo ela falar, o céu está ouvindo ela falar, o purgatório está ouvindo ela falar, né? Todos os bem-aventurados do céu, né, estão ouvindo ela falar. Se aqui na Terra tem 2 pessoas ouvindo, né, mas essa palavra ela vai alcançar as mentes das pessoas, os corações das pessoas, vai ser um orvalho de amor que vai ser derramado, né? Porque é com muito amor que nós sabemos que ela faz esse trabalho, né? Assim como a Luísa também. É um amor por Jesus assim que eu nunca vi igual, né? E que eu desejo alcançar, né? Mas vai depender mais de mim, né, do que dele. Vai depender mais do meu esforço, do meu empenho, da minha atenção, né, de eu ficar atenta a tudo, de eu compreender, de eu ter consciência. Vai depender somente de mim. E isso nem ela e nem Jesus vai poder fazer acontecer. Mas o trabalho dela está sendo feito, né? E isso é que importa. Ela está levando a todos o conhecimento deste, do plano de Deus, desse dom divino que dá de viver essa santidade divina que Deus quer para todos. Mas a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia é muito grande de focar só em Jesus, só nas coisas dele. Por isso que as pessoas do YouTube ouvem, acham bonito, mas continuam sua vida na sua correria, né? A Luísa pensava que todos esses sacrifícios dela ficariam só no papel, né? Ela fez por temor, né? Para nos agradar a Jesus, né? Para obedecer a Jesus. E nós, né? Tendo essa consciência de que nós temos que ouvir os abafos de Jesus, né? Porque ele precisa, né, desabafar. Ele tem necessidade, né, de desabafar todo esse amor. E, e às vezes nós fazemos também por temor, né? Por temor porque nós sabemos, né, o valor da obediência, né, o valor de corresponder a tudo isso que nós estamos recebendo de conhecimento. E então nós não queremos desagradar a Jesus, né? Nós não queremos que ele continue calado, porque ele já ficou muito tempo assim, no silêncio. Agora nós queremos ouvir, né? E não é tanto por temor, né? Eu acredito que a maioria, ou todos estão ali por amor,
por amor mesmo a Jesus. E então Jesus ele ouve, né, esse desabafo da Luísa também. Aí ele vem também falar, né, sobre isso, vem dar uma resposta, né, quando a Aline questiona, né, se realmente vale a pena continuar, porque tem pouca gente, né, fazendo a parte dela que deveria realmente estar mais empenhada em fazer, né? Jesus ele vem responder para ela, para todos nós, né? Que ele diz: minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor e o como quer formar seu reino sobre a terra, né? Ele precisa desse desabafo e ele está conseguindo, né, desabafar através da Aline. Ele não podia conter mais, então nós não podemos deixar Jesus mais calado, né? Ele falou para Luísa, né, e agora ele fala conosco através do livro do céu. Com a Luísa ele falou diretamente para ela. Para nós ele fala através da Aline no livro do céu. Porque eu tenho certeza que se eu fosse ler esse livro sozinha, eu não ia entender nem 1% do que eu entendo com o auxílio dela, com a dedicação dela, com o esforço dela, com a gente ver nela o amor que ela tem, o amor que ela faz, né? A ponto de chorar, de soluçar, como ela chorou ontem, né? Falando, ouvindo falar do Espírito Santo, ouvindo falar, né, sobre Nossa Senhora, né, trechos maravilhosos do livro da Valtorta, né, que é uma lição para os dias de hoje, para todos, né, não só para os sacerdotes, mas para todos, que ela chegou até a chorar. Então, é muito amor, muita dedicação, né, fazendo a parte dela. Aí cada um vai, né, corresponder da forma que entender que tem que corresponder, que achar que conseguir, mas o trabalho dela, né, está sendo muito bem feito. E Jesus, ele fala: o meu coração se encontra no arrebato das chamas, porque quer dar essa surpresa às humanas gerações, o reino de minha divina vontade sobre a terra. Então, se é uma surpresa, né, é uma coisa que vai acontecer que é inesperada, né? Então, não vai depender de nós, né? Depende dele. Ele nesse arrebato das chamas do amor dele, né, que ele tem no coração dele, que é fazer a criatura viver da mesma vontade dele, essa surpresa humana, né, que ele quer dar para essas gerações, né, de agora e as que estão vindo, ele diz surpresa não esperada por eles, né? Quem que ia imaginar que íamos receber, né, um dom deste, né? Nunca se ouviu falar, né? Para mim, tudo terminava ali na redenção, né? E só esperar a volta de Jesus, né? E, e firme na fé, né? Junto, caminhando, né? Junto com Deus, no grupo de oração, recebendo mais conhecimento, né? Participando da missa. Para mim, isso era o que ele esperava, né? De nós, assim, de busca de santidade mesmo, né? Que só ia ser alcançada no céu, né? Quando que alguém podia imaginar que poderíamos todos, quem quer, ser santos aqui já, neste mundo, nessa vida, né? Ter essa santidade divina, né? Pouquíssimas pessoas agora têm esse conhecimento, realmente é uma surpresa, né? Não esperada. E ele diz: o meu amor contido gemia
delirava e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer saber que queria dar-lhes este grande bem, bem que ultrapassava todos, bem que ultrapassa todos os demais bens, que é o reino do Fiat divino. Então, esse amor contido, né, durante todo esse tempo, né, estava devorando o coração de Jesus. Ele não suportava mais, né, ter que esperar chegar esse momento em que íamos receber, né, agora, recentemente, esses conhecimentos todos, para podermos receber esse bem, né, que ultrapassa tudo, tudo, tudo que o que até hoje eu recebi de conhecimento sobre Deus e sobre o plano dele, né? Ultrapassa tudo. Algo tão grandioso que as pessoas não têm ideia e às vezes até é difícil para acreditar quando a pessoa ouve, porque é uma surpresa, né? É uma surpresa inesperada tudo isso e é difícil assimilar porque quantos anos, né, que eu tenho, né, 56, 56 anos e estou, né, recebendo agora. Então é muita bagagem que a gente traz, que a gente tem que agora virar essa chave na nossa cabeça e mudar tudo, né? Fazer essa purificação, né? É um processo que não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. É uma coisa que a gente vai tentando reter, mas é muita informação, né? Então a gente vai, cada um com a sua dificuldade, vai buscando, né, crescer em tudo isso, nesse conhecimento, né, colocando em prática vendo até assim, através dos exemplos, né, que acontecem no grupo, as situações que acontecem, a gente aprende muito e vai formando, vai mudando é uma, não é só uma metanoia, é uma mudança de pensamento, é uma mudança em tudo dentro de nós, que vai acontecendo aos poucos, mas ele entende, né, que nós somos lerdos mesmo, como a Lauricia até escreveu lá no grupo. Nós somos lerdos, nós somos lentos, principalmente os mais velhos, né, que já não têm os neurônios assim tão perfeitos, mas não depende de nós, né? Depende só de nós, não depende só de nós, depende de nós, mas é ele que vem, né? Os nossos neurônios, nossa inteligência, né? Trazer, mas ele não pode violentar, né? Nós, a nossa mente. Ele não pode fazer um milagre ali e eu ficar de uma hora para outra, de um dia para outro, como a Aline, como a Michele, né, como a Ruth e muitas ali que já, né, conseguiram totalmente assimilar tudo isso, colocar na prática, viver mesmo, né? Cada um tem o seu ritmo, né? E com o esforço de cada um, a gente vai conseguindo, vai formando, né, esse reino dentro de nós. Minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso e o como quer formar seu reino sobre a terra. Meu coração se encontra no arrebato das chamas, porque quero dar esta surpresa às humanas gerações, o reino de minha divina vontade sobre a terra, surpresa não esperada por eles. E o meu amor contido gemia, delirava e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer saber que queria dar-lhes este grande bem, bem que ultrapassa todos os demais bens, qual é o reino do meu Fiat divino. Este grande bem o dei no início da criação, porque de nossa divindade não saem jamais bens ou obras incompletas. Foi-nos rejeitado pelo homem, e nós tivemos a dor de sentir que nos rejeitava a vida, a substância, os bens,
e a parte mais essencial da criação. E o homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas e não se deu mais pensamento de readquirir o que nos rejeitou. Mas enquanto ele não pensava, nós pensávamos, e isto formava o nosso martírio de amor, martírio que nos durou cerca de 6.000 anos, martírio secreto que aumentava as nossas chamas e nos devorava tanto que, não podendo contê-las mais, quis vir a ti para romper o segredo, porque sentia necessidade de te fazer um desabafo de amor e dizer-te: quero dar o que o homem me rejeitou, quero que o meu querer reine sobre a terra. E para fazê-lo vir a reinar, devia fazê-lo conhecer. Por isso a necessidade de manifestar-te tanto os conhecimentos dele. Jesus esperou muito, né, para poder desabafar todo esse amor que ele tem por cada criatura e o desejo que ele tem que ela regresse, né, ao plano original, aquilo para o qual ela foi criada. E ele desejava demais, né, que todos soubessem, né, recebessem esse conhecimento, esse valor, né, de que o reino seja feito, né, seja estabelecido aqui na terra como no céu. Foram 6.000 anos, né, esperando para poder chegar até o nascimento da Luísa, para que ela pudesse ser a primeira a receber esse dom. E era muito amor, né, que estava ali sufocado, que precisava ser colocado para fora nesse desabafo, né, que foi o livro do céu, né? Foi escrito num desabafo de amor para que pudéssemos ter esse conhecimento que antes nem imaginávamos que existia, né? Não entendíamos, eu pelo menos não compreendia bem essa questão do pecado de Adão e Eva e as consequências e por que que nós, né, sofremos, por que eles perderam e nós temos que e agora nós estamos, eu pensava assim, eles pecaram e a gente que agora está condenado e inferno por causa disso, né? Nós não podemos viver o que eles viveram porque eles erraram, né? E agora compreendendo, né, que, que, que é possível, né, ter a vida que eles tiveram, né, nessa união total, plena com o Criador e criatura, né, como filhos verdadeiros, recebendo essa herança desse dom, dessa santidade divina que ele traz através do livro do céu para aqueles que receberem esse conhecimento, né, e desejarem viver, né, essa ordem, retornar à origem, né? É muito grande isso. É esse grande bem, né, que ele quer dar para nós que ultrapassa todos os demais bens, né, que é o reino do Fiat divino, né? O maior bem para nós não pode acontecer, não existe, não é possível, não há, né? Esse é o maior bem que a gente poderia receber de Deus, é esse dom que ele nos deu, né, na nossa criação. Porque da divindade de Deus não sai, né, obras, não sai nenhum bem, nada que é incompleto, nada que fica, começa e não termina, que fica inacabado, né? E quando foi rejeitado pelo homem, né, ficou suspenso, não foi é, concluído, não foi terminado, não foi acabado, não foi, é, como que eu posso dizer assim, extinguido, né? Como eu pensava antes, né? Que nós nunca poderíamos ter um relacionamento com Deus como tinha Adão e Eva, né? Eu pensava isso antes de conhecer o livro do céu, antes, né, de conhecer esse Fiat divino. E agora, sabendo que é possível, né? Eu
desejo mais do que nunca isso, né? E estou, né, me esforçando para poder cada dia mais crescer nesse conhecimento, né, a ponto de do meu coração ele ficar cheio desses conhecimentos, tomar posse mesmo dessa santidade, viver isso, viver mesmo essa vida divina que Deus quer, né, conosco. Para Deus não ficou uma obra incompleta, mas para a criatura sim, né? A criatura, ela não se deu mais o pensamento, quer dizer, ela não pensou mais nisso, de readquirir o que Adão e Eva rejeitou, né? É, ele não pensou mais nisso, nunca tentou realmente compreender, né? Porque não tinha conhecimento sobre isso. Mas não, eles pensaram, né? E esse era o martírio de amor dele, porque eles pensavam constantemente durante milhares e milhares de anos pensando nisso. Foi um martírio de amor, né? Que durou 6.000 anos, um martírio secreto, porque até então, né, não havia ninguém que tinha recebido esses conhecimentos, né, de que era possível retornar. E então Jesus, né, Deus sentia a necessidade de desabafar e dizer que Ele quer dar ao homem o que o homem rejeitou, que Ele quer o querer dele reinando sobre a terra, mas que esse reinado de Deus sobre a terra era necessário, primeiro, né, se fazer conhecer, né? Por isso ele trouxe, né, para Luísa esses conhecimentos que ele tinha necessidade, né, de manifestar. Era um, era como uma agonia, né? Agonizando, assim, de vontade de contar, né? Eu fico imaginando uma pessoa que ela tem um segredo, né? Como, por exemplo, né? Me veio à mente um exemplo que uma funcionária, uma professora da escola, ela pediu para fazer a contagem de tempo dela, só que ela achava que ia levar uns 2, quase 3 anos ainda para ela se aposentar. E aí, quando veio a resposta, né, eu fiquei sabendo antes dela, né, que ela vai se aposentar, né, em setembro do ano que vem. E eu fiquei uma alegria tão grande queria contar para ela, sabe? Só que eu não, eu achei que não era certo eu fazer isso, né? Que era a secretária, né, a pessoa que foi atrás, né, que viu, que mandou o pedido, que recebeu, né? E então eu fiquei assim, eu vi a professora e dava vontade de contar para ela, né? Mas eu falei, vou esperar, né? Porque não sou eu que tenho que dar essa informação para ela. Aí quando ela chegou ali na secretaria, ela foi assinar o ponto, eu falei, Ada, já veio sua resposta da aposentadoria, né? E aí mas eu falei assim, a Cida vai falar, a Cida vai te falar. Aí, aí a Cida veio e falou assim, nossa, você ia contar na minha frente? Eu falei, não, não, eu ia esperar você falar com ela, né? Aí a secretária falou, e foi e falou com ela, né? Mas aí era uma coisa boa, né? Era uma novidade, assim, novidade não, é uma coisa que ela estava esperando, né? Então, mas era uma resposta boa, porque veio antes do que ela imaginava. Ela ficou muito feliz, né? E eu fico imaginando Deus para falar para nós, né, que era possível retornar, né, à vida que Adão e Eva tinham antes de se retirarem da vontade divina, né? A ânsia que ele estava de nos contar essa novidade tão boa, né, que é possível, né, a gente ter uma vida de santidade aqui na Terra, é possível a gente ter um relacionamento com Ele, né, de, de pai e filho, né, de correspondência de amor, de estar tão unido a Ele a ponto de ser um só com Ele, né? De, de santidade mesmo. É muito importante isso, né? E a gente sente também essa ânsia, né? Que a gente queria pegar um microfone e sair por aí falando para todo mundo ouvir, né? De uma forma assim que todo mundo compreendesse e quisesse também, né? Essa novidade, essa notícia boa. E
E as pessoas às vezes ouvem, né, as meditações, as aulas na internet e não tem conhecimento nem pelo menos de querer saber do que se trata, né? Não procuram, né, entrar em contato com o grupo para poder, né, saber mais como que não tem interesse. É uma coisa tão maravilhosa, né? Jesus mesmo fala, se você soubesse, né? Ele diz muitas vezes, se você soubesse como é viver na divina vontade, né? É algo assim, é quase que inexplicável de tão bom que é. Jesus diz: então, se nenhum bem ou utilidade trarão teus sacrifícios de escrever o que não será, eram necessários a meu amor e serviram para formar meu desabafo e para me tirar das chamas que me devoram. Assim que cada conhecimento sobre o meu Fiat divino era um desabafo de amor contido que te trazia, que te fazia. Era uma nova criação que eu punha para fora, era um unir a divina vontade à humana para reordená-la de novo segundo a ordem criada por nós. Era vida que saía de mim, substância e parte essencial para formar o reino de minha vontade divina sobre a terra. Se você soubesse o que significa um alívio divino, desabafo de amor foi a criação. E ó, quantos bens não saíram desse desabafo! Céus, estrelas, sóis, mares, terra florida e depois o homem, formado com tal arte que céus e terra se assombram pelo modo como está formado o homem. Este desabafo teria continuado, e coisas mais belas deviam sair de nós, mas o homem, ao rejeitar a vontade divina, nos fechou este desabafo e deteve nossas obras. E por 4.000 anos nosso desabafo não teve mais saída, mas nosso amor sentia a necessidade de desabafar, queria seus direitos, queria pôr para fora suas chamas vitais, e irrompendo seu longo desabafo, criou a Virgem Santíssima, a qual seguiu a encarnação do Verbo. Quantas maravilhas neste segundo desabafo, quanta utilidade, quantos bens não receberam as criaturas. Então Jesus está dizendo que se não fizesse nenhum bem, né, esses escritos, né, o sacrifício que traria para ela, né, escrever, né, se não fosse por isso, pelo bem que faria, era necessário ao amor dele, porque iam servir de desabafo, né, para poder aliviar as chamas que devoram, porque o amor de Deus, o amor que há dentro dele, né, no coração dele, como a gente vê na imagem, né, de Jesus, do Sacratíssimo, né, coração de Jesus é uma chama, né, é uma chama ardente, é um fogo devorador, assim, de amor, né, ele arde, ele queima de amor. Então, se não fosse fazer nenhum bem, pelo menos para desabafar, ele faria, ele está dizendo assim, para aliviar as chamas que devoravam o coração dele há tanto tempo, querendo, né, contar para nós esse segredo, né, esse bem que traria a nós esse conhecimento sobre o Fiat Divino. Cada conhecimento sobre o Fiat Divino, né, que ele manifestou a Luísa, primeiramente, através do Livro do Céu, era um desabafo de amor contido, né, que ele fazia. É uma nova criação que ele punha para fora, para reordenar de novo, né, segundo a ordem que foi criada por eles. Ele fala mais sobre esse desabafo de amor, né, que a criação do homem foi um desabafo de amor. Tudo o que ele criou, né, céus, estrelas, sóis, depois o homem, né, que foi formado com tal arte que os céus e a terra se assombraram, né, ficaram admirados, impressionados, né, na forma como o homem foi criado. Porque o homem ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Foi colocado nele
no homem inteligência, memória e vontade para poder conhecer, amar e servir a Deus. E foi colocado nele o sopro da vida divina, a mesma vontade divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as outras criaturas não têm nada disso, elas têm a vontade divina, mas elas não têm inteligência, memória e vontade para ter esse relacionamento com o Criador, né? Eles não, as árvores não falam, as árvores não pensam, né? Elas não têm sentimentos. As árvores, elas têm só a vida divina que mantém elas vivas e no ofício delas, né? O sol no ofício dele, o céu no ofício dele, né? Tudo sustentado pela divina vontade, né? Como o homem também é. Só que o homem, quando ele tem esse conhecimento da divina vontade, tem esse reconhecimento, né, desse relacionamento de amor que Deus quer com ele, ele pode corresponder através da vontade dele, né, a viver da mesma vontade de Deus. Ele pode compreender com a inteligência que Deus deu, compreender tudo, né, os paraquês, né, da criação, da redenção, da santificação, os três fiates, né, que aconteceram e estão acontecendo agora, né, o terceiro fiat da santificação. Então, o entendimento, né, é a chave de tudo, né? É a compreensão de tudo isso, desse plano que faz com que haja essa vida divina. Porque a partir do momento nós temos a consciência, nós temos também o reconhecimento, né? O agradecimento, a gratidão por tudo, né? O amor cresce, aumenta de uma forma assim que não dá nem para explicar, né? Aumenta a fé, aumenta a esperança, aumenta a felicidade, né? E purifica a alma, vai purificando dos apegos de tudo, né? É incrível, né? A transformação que faz. Ele diz que esse desabafo teria continuado, né? Mais coisas belas iam sair do Criador, né? Mas o homem, quando ele rejeitou, quando ele se retirou da vontade divina, quando ele quis fazer a própria vontade, quando ele escolheu o homem, né? No caso, Adão escolheu a Eva ao invés de escolher de Deus, fechou, né? Jesus diz, nos fechou esse desabafo, né? O desabafo foi interrompido, ele não pôde mais continuar a derramar, né? Todo esse amor, todo, todas essas belas coisas, né, que ele tinha, né, para fazer com o homem, com a criatura, né, nesse relacionamento. E interrompeu as obras, né, por 4.000 anos, né, o Criador, né, não conseguiu mais ter esse desabafo de amor e ficou nessa necessidade, né, de fazer o que ele só sabe fazer, né, que é amar, que é criar coisas belas, que é, né, colocar, né, para fora, né, tudo de bom, né, que tem e por amor ao homem, né? E ele continua dizendo que, irrompendo o seu longo desabafo, criou a Virgem Santíssima, a qual seguiu a encarnação do Verbo. Quantas maravilhas neste segundo desabafo, quanta utilidade, quantos bens não receberam as criaturas! Mas este nosso desabafo ficou pela metade, e nosso amor teve que contentar-se em esperar 2.000 anos para poder irromper de novo seu desabafo e pôr fora todos os seus segredos, as maravilhas mais íntimas de nossa divindade, os maiores dons necessários para fazer reinar nossa vontade divina entre as criaturas. Depois de depois de 4.000 anos, né, ele desabafou novamente, criando a Virgem Maria, né? E por causa dela, né, muitos bens receberam as criaturas, mas ficou pela metade esse desabafo, né? O amor, né, todo o amor que ele queria desabafar, né, no Fiat
da santificação, ele teve que esperar mais 2000 anos, né, depois dele, né, depois que ele esteve aqui no meio de nós, mais 2000 anos para que a Luísa pudesse também, né, receber esses desabafos de amor, todos, né, que estão escritos no livro do céu. Todos os segredos, as maravilhas mais íntimas da divindade, os maiores dons para fazer reinar a divina vontade entre as criaturas. Está tudo no livro do céu, né? Que a Luísa recebeu primeiramente esse dom, recebeu todas essas maravilhas íntimas da divindade, esses segredos, ela recebeu tudo, né? Foi depositado tudo nela. Por isso que ela viveu, né, a mesma vida que Jesus, né? Ela teve sofrimentos, ela passou por muitas coisas, né, para poder ser a primeira, né, a receber esse dom e para trazer para nós agora, né, esses conhecimentos. Jesus diz: se você soubesse o que significa um desabafo divino, e assim como na criação, nosso desabafo fez grandes obras magnânimas e é útil e continua sua vida. Assim, no alívio da redenção, levará seus admiráveis efeitos e a vida redentora às gerações humanas. Assim, esse desabafo de fazer conhecer que meu Fiat quer formar seu reino e tudo o que você escreveu sobre seus conhecimentos terão vida no meio das criaturas. Por isso, por agora, deixa-me desabafar. Eu pensarei em como tornar útil o que manifestei. O desabafo, né, na criação fez grandes obras magnânimas, né? Criou tudo que existe, né? Céu, terra, mar, água, tudo, 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 ser humano, né? Tudo foi criado e continua a sua vida, né? A divina vontade mantém a vida de tudo isso. E também na redenção, né? Houve outro desabafo também que teve os efeitos, né, dessa vida redentora às gerações humanas que até hoje, né, estamos recebendo, né, todos estamos recebendo esses efeitos. E então, o desabafo de fazer conhecer o Fiat Divino agora quer formar o seu reino aqui na Terra, né, o Fiat da santificação, né, formar pessoas vivendo uma santidade divina, né? O reino de Deus aqui na Terra reinando em cada um, né? Um reino dentro de cada pessoa, formando esse reino assim na Terra como no céu, né? No céu já acontece esse reino, Jesus já reina lá, ele quer reinar aqui também. Então ele diz, por agora, né? Deixa-me desabafar. Ele está desabafando, né? Ele está contando os segredos, as intimidades dessa vida divina, tudo para a Luísa. Ele estava contando e ele que vai tornar útil o que ele manifestou para ela. Ele é que vai fazer toda essa obra acontecer. Ele, né? Não somos nós. Ele quer, né? E se ele quer e nós queremos, vai acontecer. Aqueles que tiverem, né, o desejo de ter essa vida divina poderão ter, porque ele quer, ele vai dar um jeito de fazer, né, tornar útil o que ele manifestou para Luísa. Para ele nada é impossível, ele tudo pode e ele quer mais do que nós queremos, né? Porque é desabafo de amor, né? O amor que não cabe, não contém, né? Ficar dentro do coração. Ele tem necessidade de estar constantemente desabafando seu amor. Porque se ele não faz isso, né? Eu imagino assim que parece que ele vai explodir de tanto amor. Porque não cabe dentro dele, né? Ficar guardando o amor. Porque Deus é o amor, né? E ele transborda amor. Ele só é amor. E esse amor é que nos criou, né? Para que nós pudéssemos
corresponder a esse amor e Ele dar e receber de nós amor, né? Para o amor estar sempre em ato de circular, né? De ficar indo para Ele e voltando para nós, né? Sempre nesse relacionamento, né? Que Ele quer ter conosco. Para isso que Ele nos criou. E é assim que Ele quer que nós vivamos. E Ele está, né, trabalhando para que se torne útil, né? Tudo isso que Ele manifestou para Luísa. E nós estamos agora conhecendo também, né, e colocando na prática à medida que nós vamos, né, retendo o conhecimento de tudo isso que nós vamos aprendendo, né? A nossa vida vai mudando, vai se transformando cada vez mais unido a Ele, né? E assim o reino vai se formando de gole em gole dentro de nós, até ele se formar por completo, né? No momento em que Ele desejar. Amém. Fiat.